Segunda Reis 5, começo a leitura, em 2 Reis 5, na minha versão, século 21, acompanhe-me com a sua. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele, e um guerreiro valente, porém leproso. Numa de suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. E Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele 7 vezes, conforme a palavra a Deus, a não ser em Israel, agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Eu vou parar por aqui, vou ficar até o versículo 15. Eu quero falar nessa manhã desta menina. Quem é essa menina que foi usada por Deus para desencadear todo esse processo de cura, causando um impacto tremendo sobre as autoridades do seu dia? Quem é esta menina que, através do seu testemunho, é capaz de falar coisas do seu coração, de tal maneira que traz um impacto sobre o comandante do exército da Síria? E essa sua fala se transforma numa questão diplomática, questão de palácios, e envolve pessoas com poder de comando. E a primeira resposta é: muito pouco sabemos sobre essa menina. Reparou que o texto não fala no seu nome, o texto não revela quantos anos tem, não nos diz o nome dos seus pais, não dá a sua genealogia ou coisas assim. Nós não sabemos absolutamente nada sobre a sua vida pessoal. A única coisa que nos é informada é que ela era escrava, ela foi trazida como uma escrava, vivendo no estrangeiro, que ela amava a Deus e que resolve falar do seu Deus para uma família, para um homem importante que vivia um grande drama interior. Também nós não sabemos em que condições ela foi levada para a Síria. Ela podia ter sido abusada sexualmente, algo comum de acontecer naquelas condições.
ela foi exilada em terra estranha, perder a sua dimensão familiar, sem pai, sem mãe, provavelmente, e a especulação é minha, mortos na guerra. Ela não tem história, não tem referenciais, perdeu a cultura e tudo mais. E essa história particularmente me toca, porque a minha saudosa mãe perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade e foi dada a uma família para que aquela família cuidasse dela e ela não morresse de fome. E ela foi criada por aquela família e ali viveu só, sem seus pais, sem seus irmãos, mas ela se apegou muito a Deus. E aquilo foi tremendo diferencial na sua vida e na nossa futuramente, porque quando ela foi para aquele lar, ela fez o texto áureo da vida dela, o Salmo 27:10, que diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Além disso, nós temos que nos lembrar que essa menina viveu num país e ela tinha que lidar com uma cultura diferente, um idioma diferente, podia mal compreender aquilo que os seus patrões falavam, podia ter senhores tiranos, e então ela perde toda a sua relação afetiva, não foi só mãe e pai, tios, amigos, vizinhos. A sua identidade foi roubada, gastando a sua infância e sua adolescência, e então uma menina que sofre muitas perdas. Numa condição assim, irmãos, o que seria dessa menina? A única coisa que ela não perdeu foi a compreensão de que tinha um Deus vivo, um Deus que se importava com ela, um Deus que a amava. E ela podia dizer também como a minha mãe: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E quando você, meu querido irmão, estiver em situações de abusos, de perdas, quando você for privado de todas as coisas que você ama, se você conseguir se manter consciente como essa menina, de que há um Deus presente, um Deus vivo na sua vida, isso, naquelas circunstâncias que eu citei, mudará também a sua história. Corrie Boom foi levada para o campo de concentração pelos nazistas, porque a família dela ousou abrigar vários judeus no sótão de sua casa, até que foram descobertos pelos alemães. E ali foi levada para o campo de concentração, foram levados e sofreram todo tipo de abuso. Talvez você já tenha lido essa história. Ela narra que para não morrer, ela pegava o seu próprio sangue e passava sangue no rosto para que ficasse um pouco mais rosada, um pouco mais ruborizada, e assim os alemães pensassem que ela estava bem fisicamente, mesmo vivendo naquela situação dramática de penúria. E ela tinha muita amargura de tudo que ela enfrentava ali. E ela conta que a sua irmã, que também estava ali no campo de concentração, estava muito doente e foi levada para ser morta. E então ela passou a ter um ódio muito maior pelo exército nazista. E solitária, ela sentia na alma um ódio tão grande pelos seus algozes. No dia em que ela foi informada da morte do seu irmão, ela quase explode de dor.
E uma semana depois ela recebe uma convocação para comparecer diante das autoridades alemãs. E ela descobriu que ela estava na lista das pessoas que deveriam ser libertas. Mas inexplicavelmente, ela se lembrou da irmã morta e perguntou: e a minha irmã? E a minha irmã? E a autoridade então, qual é o seu nome? E anotou o seu nome e disse para ela: some daqui, antes que eu me arrependa de libertá-la. E corre e disse: eu não conseguia entender porque Deus permitiu tudo aquilo, mas depois eu entendi. Eu entendi que eu não conseguiria sair daquele horror se a minha irmã ficasse para trás, tivesse ficado para trás. E o que a gente faz quando começa a perder tudo? Quando aos olhos do homem a gente perde dignidade, reputação, a gente perde até mesmo nome. O que a gente faz? Foi tudo isso que essa menina perdeu. Mas há uma coisa maravilhosa nessa menina aqui. É o poder da sua convicção. Ela sabe no que crer. Ela podia cantar, acho que ela não conhecia aquele hino, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Cantamos aqui, irmãos, para guardar bem o meu tesouro. Se ela soubesse, acho que ela andava cantando lá aquilo, irmãos. E esse texto nos ensina quanto é importante a gente ter convicções e aprender a partilhar essas convicções com os outros, mesmo em momentos difíceis e adversos. Irmãos, quando essa menina ouviu sobre o sofrimento, a angústia daquela família, para onde ela foi levada, como aquele homem tinha uma sentença de morte sobre ele, ela testemunhou a sua fé. Naqueles dias, irmãos, a lepra era a antecâmara da morte, e ela chegou para sua senhora e disse, como se estivesse suspirando: quem me dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Ou seja, eu sei que o meu Senhor está muito doente, mas se ele conhecesse o Deus que a gente conhece, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas, ele seria curado. E aí a Bíblia diz, certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, é como se ela dissesse: como seria diferente se vocês deixassem esses ídolos todos que vocês adoram aqui em Samaria, e estivessem diante de um Deus vivo como eu o conheço, o Deus de Israel. E essa menina não perdeu as suas convicções interiores. Ela se esqueceu de quem era aquela mulher, ela se esqueceu de quem era aquele homem importante, um comandante, mas ela falou de quem era o seu Deus. Não se inibiu diante das circunstâncias que se encontrava. Que lições nós tiramos aqui, irmãos? A primeira lição que eu tiro, irmãos, é que nós não podemos perder a nossa identidade como filhos de Deus. Se você está lembrado, quando Satanás tentou a Jesus, a primeira coisa que Satanás fala na tentação a Jesus foi questionar a relação dele com o Pai. Se tu és o Filho de Deus, pode ser traduzido também no original, por que tu és o Filho de Deus?
mas as nossas versões sempre traduzem: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E aqui está o ponto central da nossa vida. Ou nós entendemos bem o nosso relacionamento com o Pai Celestial, que somos filhos amados de Deus, ou nós ficaremos absolutamente perdidos quando as coisas difíceis acontecerem à nossa vida. Nós ficaremos tremendamente inseguros quando as coisas ruins nos acontecerem. Ou nós nos lembramos que somos filhos amados, que nós somos do Senhor, ou nós vamos ficar muito embaraçados em dias difíceis. Muitas vezes o nosso referencial está no nosso nome da família, outras vezes no nosso status, onde conseguimos chegar, outras vezes na nossa condição financeira, nos bens que possuímos, e aí nós nos ancoramos nessas coisas. Outras vezes é a nossa família, os nossos amigos, pessoas que nós conhecemos. E aí, nessas horas, nós nos esquecemos que a maior fonte de segurança que uma pessoa pode ter é ela ter convicção, certeza de que ela é amada de Deus, ela é filha de Deus, foi comprada pelo sangue de Jesus e a sua vida está nas mãos de Deus. Se está lembrado, os discípulos de Jesus saíram 2 a 2, fiz referência na semana passada a isso, acho que foi no culto de quarta-feira, eles saem 2 a 2, irmãos, e foram enviados a pregar nas aldeias, e eles receberam de Jesus autoridade para curar enfermos e expelir demônios. E eles vão, fazem a obra que têm de fazer e voltam empolgadíssimos com o sucesso das missões, da missão que Deus deu para eles. E eles estavam felizes, radiantes, e no relatório que eles dão a Jesus, eles dizem: em teu nome até os demônios se submetem a nós. E Jesus joga um balde de água fria naquele relatório. Isso aí. E Jesus diz para ele o seguinte: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A alegria que Jesus quer que eles tenham, que Jesus quer destacar para nós, é que a alegria do nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama tanto que escreveu o nosso nome através de Jesus no livro da vida. E quando nós temos essa segurança, podemos cantar o hino predileto da minha mãe: que segurança sou de Jesus. É isso que acontece com aquela menina. Ela não tem ninguém, mas tem um Deus vivo. Ela não tem ninguém, mas tem um Deus poderoso que pode curar o seu comandante. Você pode imaginar tudo que aquela menina perdeu? Ela perdeu tudo, menos a convicção de que o Deus que ela tinha era poderoso e que esse Deus poderoso a amava. E quando a gente se alicerça nisso, a gente pode dizer aquilo que Jesus ensinou: aquele que crê em mim nunca será confundido. Aquele que crê em Jesus nunca será envergonhado. Quando você tem a sua vida alicerçada em Deus, você tem convicção para testemunhar dele, falar dele, dizer aquilo que Deus tem feito em sua vida. Mas ele disse para a mulher do seu Senhor, irmãos, outra pessoa, me adiantei um pouco, outra pessoa que nos dá um exemplo maravilhoso é José. José vai para o Egito, e quando ele vai para o Egito, foi vendido,
traído pelos seus irmãos, ele está na casa de um homem pagão, ele está ali também como escravo, e agora ele recebe propostas indecentes, recebe cantadas, que aparentemente poderiam lhe dar coisas que ele não tinha. É um homem carente, um homem sozinho, sem sua família, na flor da sua idade, mas ele disse para aquela mulher, mulher do seu Senhor: eu não posso fazer isso que você me propõe, não só por causa de Potifar, o meu senhor, que confiou em mim, mas também por causa do meu Deus. Como cometeria tamanha maldade contra o meu Deus? E era uma questão de relacionamento. E, irmãos, ele deve ter ouvido José: deixa de ser bobo, rapaz, você nunca deixará de ser um escravo se tiver esse tipo de mentalidade, mas se você aceitar essa proposta, rapaz, a sua vida dará um salto imenso. E tanto José quanto essa menina compartilham exatamente aquilo que eles conhecem, aquilo que eles sabem e experimentam a respeito do seu Deus. Irmãos, então nós podemos ser tremendamente usados por Deus nas crises, quando sabemos realmente qual é o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Quando estamos alicerçados num relacionamento de amor com Deus, e aí nós sabemos quem nós somos, haja o que houver. E por outro lado, você começa a entender por que aquele homem rico, cheio de status, cheio de poder, respeito e admiração, cheio de recursos, tenta comprar o favor de Deus e não tem paz, e não tem a mesma convicção. Ele chega para Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: você sabe os mandamentos, tenho cumprido todos eles. E ele diz: pega o seu dinheiro, pega tudo que tem, dá aos todos, vem, siga-me. E ele sai dali triste, porque ele não tem convicções, não tem paz. Mas uma menina estrangeira, aparentemente insignificante, vivendo numa cultura diferente, escrava, em situação difícil, tem uma convicção que a sustenta. O Deus dela a sustenta. Você tem um Deus que lhe sustenta? Você tem um Deus que no dia da dor, no dia da morte, no dia do desastre, do acidente, da situação difícil, que você nunca pensou que pudesse acontecer na sua vida, esse Deus lhe dá base sólida para você permanecer firme? Essa menina tinha sim. Irmãos, é essa convicção suficiente forte, mesmo que eu perca a saúde, perca os bens, perca os referenciais humanos, que me sustenta. Eu tenho um relacionamento vivo com Deus, eu sou filho amado de Deus. E aí, irmãos, isso é importante para darmos razão, a razão da nossa esperança para quem não as tem. E esse é o convite de Deus para nós nessa manhã, para que testemunhemos de Cristo para os nossos amigos, assim como essa menina testemunhou para a casa do seu comandante, para que eles venham a conhecer as maravilhas do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho pode mudar a história de uma família e pode transformar vidas. E testemunhar é dizer que temos um Deus que nos ama, um Deus que intervém em nossas vidas. Quem faz o curso Lidere, e alguns irmãos aqui já fizeram, e nós estamos incentivando a igreja a fazer o curso Lidere. Nós temos feito esse curso aos domingos a partir das 4h30 da
4:30 da tarde, perdão. E muitos irmãos fizeram. E quem faz esse curso tem ouvido o nosso irmão Tiago Constâncio dar testemunho da sua fé. E ele conta que ele estava fazendo faculdade, e sabe aquela menina que era a menina agitadora da classe, aquela menina bagunceira, ela que agia todos os encontros, cervejada, aquilo tudo. De repente aquela menina aparece entre os alunos convertida. O evangelho bateu no seu coração e ela se converteu e começou a falar de Jesus para todo mundo. E aí o Tiago disse assim: caramba, quem devia ter falado de Jesus para essa menina era eu. E ela aqui dando testemunho, mal conhece o evangelho, ela está dando testemunho para todo mundo. E Tiago chama ela num canto e diz assim: eu sou crente, eu quero te pedir perdão, porque quem tinha que te falar do evangelho era eu. Mas aquela menina foi a mola propulsora para que todos os evangélicos daquela classe se levantassem. Vamos fazer um pequeno grupo para estudar a Bíblia com ela? E então começaram a ter um pequeno grupo para estudar a Bíblia, irmãos. E o fato dela ter se convertido sem o testemunho dos crentes daquela turma, irmãos, foi algo inspirador, mas ao mesmo tempo algo que trouxe vergonha a eles, irmãos. Pastor Falcão Sobrinho, numa de suas parábolas da vida, conta a história de uma aluna sua no seminário. Ela era auxiliar de enfermagem, e ela estava de plantão naquele dia, e o médico foi passar os leitos, e chegou no leito 14, e o rapaz do leito 14 pergunta: doutor, existe Deus? Doutor, se eu morrer aqui, eu vou para onde? Doutor, existe céu? Como é que eu vou para o céu? E o doutor estava com a sua plancheta, meio confuso e envergonhado, porque ele não sabia e não tinha resposta para aquilo. Chega na ilha de enfermagem e pergunta assim: alguém aqui pode dar resposta ao rapaz do leito 14? Ele está perguntando sobre Deus, está perguntando sobre céu, perguntando sobre inferno. E aquela menina era crente, e ela começou a tremer. Se ele a chamasse para fazer um curativo, dar alguma coisa, ela daria. Mas agora ela tinha que falar do seu Deus, e ela não sabia como começar, e começou a pensar no que aquele rapaz ia perguntar para ela, como ela ia responder, e demorou a chegar lá. E quando chegou lá no leito 14, o rapaz já tinha partido. E ela ficou tão abalada com aquilo, que ela disse: eu tenho que aprender a dar uma resposta a essas perguntas. E a razão dela ter ido para o seminário foi aprender isso. Você não precisa ir para um seminário para responder isso, meu irmão. Só você precisa estar preparado para dizer isso, irmãos. E, irmãos, ela foi criada no evangelho, mas não sabia falar de Jesus. Ficou pensando no que dizer e demorou bastante. E quando finalmente chegou lá, o rapaz já tinha ido. Mas não, essa menina aqui fala: se o seu Senhor estivesse em Samaria, junto do nosso profeta, seria realmente curado. Irmãos, ela está diante de um Deus real, não como esses deuses daqui da Síria. Não é um Deus de barro, não é estar diante de um Deus que é um mero ídolo, mas é um Deus vivo. Isso mudaria a vida dele. E a sua palavra, a palavra de uma menina, desperta o coração da mulher daquele comandante, e surge um raio maravilhoso de fé, e o testemunho dessa menina sem nome muda a história dessa família.
Segunda coisa que eu quero destacar é que às vezes nós não testemunhamos porque não cremos no poder e nem no impacto do Evangelho. Nós não cremos na graça de Deus, que pode operar no coração das pessoas sem rumo e sem direção. Estava orando pela conversão de vizinhos da sede do nosso templo. A igreja já estava há 44 anos lá e nenhum dos nossos vizinhos era crente. Aí se converte o nosso vizinho de lado, família do vizinho do lado, através da sua filha. E eles têm um amigo que é um senhor 4x3. O cara era grandão para cima e por lado. E falava grosso. O sujeito que fosse falar de Cristo para aquele homem grandão, que falava grosso, irmãos, tinha que crer muito no poder do Evangelho. Como é que aquele homem ia se converter, né? Mas sabe quem falou de Cristo para ele? Aquele casal que se converteu. Aquele casal que se converteu recebeu num domingo de manhã a visita daquele homem. E sabe a primeira coisa que eles falaram? Vamos ao culto. Vamos fazer o culto o quê? Vamos lá ouvir de Jesus. Mas o que aconteceu? E eles falaram do Evangelho para ele. E foram um instrumento de Deus para a salvação daquele homem. Eu olhei para aquele homem tão grande, eu falei assim, acho que eu não teria coragem de falar de Jesus para ele. Mas eles, irmãos, viram o efeito do Evangelho na vida deles, viram a mudança, estavam vibrando com a fé, olharam para aquele homem, ele também precisa conhecer, vamos lá falar para ele. Falaram para ele, ele se converteu, trouxe a esposa, trouxe a neta e eu batizei todo mundo. Às vezes temos um ateísmo prático, o nosso testemunho, entretanto, é o único caminho para gerar mudança de vida. E Deus nos ordena, Ele disse que nos daria o poder do Espírito Santo para que sejamos testemunhas por onde passarmos, para dizer aos outros, há um Deus vivo que pode mudar a sua história. E no versículo 15 nós temos uma confissão maravilhosa desse homem. Então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, chegando pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ou seja, agora eu não posso me relacionar mais com nenhuma entidade. Agora eu reconheço que há um Deus único. E Ele, irmãos, toma uma atitude simbólica, leva a terra, se você continuar lendo esse texto que eu parei, Ele leva a terra de Israel para formar um altar na casa dele, onde ele poderia se lembrar desse Deus dele, que era o Deus do povo de Israel. E ele está dizendo, eu não posso mais me esquecer desse Deus, e eu não posso mais adorar a Rimon. O testemunho dessa menina vai engrandecer o nome do Senhor, vai fazer com que o nome do Senhor agora seja conhecido também na Síria. O palácio, as autoridades sírias tomam conhecimento disso, os soldados percebem que há um Deus vivo, e os deuses falsos são destronados. Há muitas pessoas que ainda se curvam assim, e os deuses falsos delas precisam ser destronadas. E nós precisamos testemunhar daquilo que Deus nos fez. E a gente que diz para mim, pastor, eu não sei evangelizar. Pastor, eu não tenho método de evangelizar. Mas você sabe dizer o que Jesus fez por você? Você sabe contar a sua história? Dizer, Deus está comigo, Ele fez isso na minha história, e pode testemunhar para os seus queridos vizinhos e amigos isso. Essa menina não pegou as 4 leis espirituais, nem existiam. Essa menina não decorou o método do evangelismo explosivo.
Essa menina não treinou a ponte da fé, tudo cursos que já fizemos aqui na igreja. Ela simplesmente disse: eu tenho um Deus vivo, e esse Deus pode mudar a sua vida. O cirurgião plástico, que durante muito tempo trabalhou no Hospital das Clínicas de São Paulo, era crente e amava Jesus. Ele gostava muito de dar testemunho do Evangelho. Um dia, final de Copa do Mundo, ele não gostava de futebol, e ele ficou pensando: caramba, todo mundo está rodeado em futebol, vai estar todo mundo voltado para futebol, eu não gosto de futebol, estou nem aí para a final dessa Copa, e eu sei que os hospitais vão estar entregues às moscas, já sei o que eu vou fazer, vou lá, como um voluntário, cuidar de pacientes, vou levar uma palavra de carinho, vou compartilhar de Jesus com quem estiver necessitado. Quando a cidade estava parada, vidrada na Copa, ele foi para o Hospital das Clínicas, chegou no quarto de um rapaz homossexual, aidético, nós estamos lá pelo início dos anos 90, em fase terminal, aquele tipo que era debochado, zombava das coisas de Deus, zombava de evangélicos, e agora médico chega ali, viu a situação dele, viu a sua fragilidade, resolve lhe dar um banho, troca a sua roupa e começa a dar atenção àquele rapaz, e aquele rapaz que nunca ouvira um único cristão porque não queria ouvi-los, e passavam ali sob seu leito vários pregadores e ele zombava, e de repente ele vê tanto amor, tanta iniciativa boa na vida daquele homem, e quando ele está saindo, achando que já fez tudo, aquele homem diz assim: olha só, o senhor me falou de algumas coisas aí, o senhor, por favor, me fale mais do seu Jesus, porque o seu Jesus eu quero ouvir. E aquele médico começa a falar de Jesus para ele, e termina os dois orando e ele entregando a vida a Jesus Cristo. Naquele dia, aquele médico abriu o Evangelho, compartilhou de sua fé, falou do amor de Deus revelado em Jesus, e aquele rapaz entregou a sua vida a Cristo. Tem o nome do rapaz, tem o nome do médico, mas não importa, estou contando uma história real, e é disso que eu estou falando. Testemunhar é dizer o que Deus fez por você. Não tenha dúvida de que uma palavra de fé pode mudar uma história de uma família e uma geração inteira, pode mudar a história dos outros também. Você pode enfrentar a maior crise, a maior adversidade, não entender o que está lhe acontecendo na vida, mas se você tiver confiança no seu relacionamento com o seu Pai, você vai poder dizer ao outro o que Jesus lhe fez. E a minha oração é que isso aconteça na sua vida. Tenho 2 minutos. Pastor Almir dos Santos Gonçalves chega num lugar chamado Conceição de Muqui, onde Judas perdeu a meia. Eu fui lá 2 anos atrás, em uma cidade, um distrito que não tem nada. E eu falei: nem praça esse treco aqui tem, nem tinha praça. Aí chega na fazenda do meu tataravô, era uma fazenda que ele fabricava uma branquinha, sabe o que é branquinha? Cachaça mesmo. Aí fabricava, mas não estava boa porque ele andava bebendo muito e o capataz dele também bebendo mais do que vendendo. E aí chega o pastor Almir dos Santos Gonçalves no lombo de um burro com um acordeão e toca o hino 18. Oh, não tens ouvido falar do amor que meu Deus tem por ti. E aqueles dois, o capataz e meu tetravô, ouvem aquilo e falam: doido sempre parece por aqui, mais um. E ele canta aquilo,
e vira-se para ele e diz assim: posso falar para vocês desse amor? Pode. E fala de Jesus para meu tataravô e o capataz dele, e eles terminam ajoelhados, entregando a vida a Jesus. Transforma o Alambique na congregação da Igreja Batista de Muqui, e a vida da minha família é mudada, por causa do testemunho do pastor Almir dos Santos Gonçalves. E eu estou aqui nesse púlpito hoje, pregando o Evangelho, porque um dia alguém mudou a vida da minha família, e o Evangelho chegou à minha casa. Você quer falar? Conte aquilo que Deus lhe fez. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo move o nosso coração e volta e meia diz: fale, seja obediente. Você vai ser instrumento para que pessoas conheçam esse Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que não conhece Jesus, esse poder de transformação de Jesus, mas ouviu essa mensagem que foi para as crentes, mas falou: eu também preciso conhecer isso. Há alguém aqui? Se há alguém aqui, levante a sua mão onde estiver. Há alguém aqui que não conhece o poder do Evangelho e está dizendo: eu quero conhecer isso? Há alguém aqui? Estou dando oportunidade, estou dando dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, passando. Você também precisa conhecer. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos pedir que nos ajudes a aproveitar as oportunidades diante daquelas pessoas que estão lá fora e compartilharmos a graça e o poder maravilhoso do Senhor. Deus, dá-nos ousadia, simplicidade, empatia pelas pessoas que sofrem, que perecem, que estão se sentindo vazias em suas vidas. E dá-nos palavras amorosas, capazes de abençoar pessoas que olham para as suas histórias, achando que elas não têm sentido nenhum. Deus, coloca em nós um senso maravilhoso do Deus real que Tu és. Dá-nos assombro, dá-nos, ó Deus, aquele assombro que havia na igreja primitiva, para nos impressionar, nos impactar com essas verdades do Evangelho e para nos encantarmos com quem Tu és. E restaura em nós, ó Deus, o ardor do Teu Espírito, aquela alegria que nós já sentimos de Te servir, de termos sido restaurados de dentro para fora com o poder da Tua graça. E nós pedimos, ó Deus, dá-nos sensibilidade para testemunharmos do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.